Olá pessoal, nós vamos agora para a aula de número 3 e essa aula é sobre literatura. Como eu amo literatura e como é bom falar sobre isso. É importante frisar que para quem já se inscreveu no canal, muito obrigado, eu estou muito feliz. Para quem ainda não se inscreveu, pessoal, se inscreve lá, por favor, compartilha, passa para os demais colegas, deixa o seu like aí, deixa o joinha, ativa o sininho, enfim, vai dar tudo certo, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Seguinte, eu queria falar um pouquinho hoje sobre o conceito de literatura, o que é literatura, dar uma dica principalmente para os meus alunos aí, ó, fica de olho nos livros que eu vou indicar hoje, se forem filmes também já pesquisa, fica de olho porque é importantíssimo e vai enriquecer demais o teu conhecimento. E principalmente hoje eu quero falar um pouco, resumidamente, da história da Anne Frank, porque o Diário de Anne Frank é uma das principais literaturas que a gente vai trabalhar e que eu acho muito importante para a sua história de estudante você conhecer um pouco sobre esse diário, ok? Então vamos lá. Literatura, aula de número 3, também é uma aula que compete a todo Fundamental 2, tá bom? E ela vale também até para o ensino médio e daí para frente, porque nós estamos falando de literatura, ok? E literatura é importantíssimo para todos compreender. E vai enriquecer, vai mudar a tua vida, esses livros vão mudar a tua vida. Eu tenho uma coleção de livros, eu amo livros e eu espero que vocês também sintam a mesma coisa e que a partir dessa aula possam ser motivados a mudar a vida de vocês, porque tem livro que transforma a gente se torna uma pessoa melhor, nós nos tornamos melhor por muitas das vezes, por meio daquilo que a gente absorve, aprende, tá bom? Então vamos lá. Literatura. Pessoal, o que é literatura? Seguinte, a literatura ela é uma arte, tá? Uma arte que ela utiliza como obra-prima as palavras. Então, se eu falar a palavra literatura, lembra logo de livros, pessoal. Lembra de livros. Por quê? Livros são literaturas. Ela é uma arte, foi escrita, o coleguinha lá foi lá, Monteiro Lobato, escreveu. E engraçado, pessoal, falando de Monteiro Lobato, fica aqui a dica rapidinho. Ele não é um escritor só para crianças, tá? Da literatura infanto-juvenil. Não, ele não é somente da literatura infantil, mas ele também vai escrever para outro público. Então vamos ficar atentos como esse livro aqui, Urupês. Ele é um livro interessantíssimo, tem uns 14 contos, se eu não me engano, e esses contos são incríveis. Inclusive eu vou passar para os meus alunos, e aí algumas questões de prova vai estar sobre os contos de Urupês. Então pesquisa na internet, tem um resumo de alguns desses contos, tá bom? Para a gente falar dessa literatura brasileira. Isso vai ficar para a próxima aula, porque vai ter ainda uma aula sobre literatura brasileira, tá bom? Então não é hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos para a literatura primeiro, daqui a pouco o Diário de Anne Frank. Vamos lá. Literatura, então, é uma arte que ela utiliza como obra-prima as palavras. E é importante saber que falei da palavra literatura, você vai lembrar imediatamente de livros, tá bom? Geralmente, literatura utiliza de personagens inventados para que ela possa criticar a sociedade, criticar o sistema, para que possa omitir alguma coisa ou apresentar, externar, enfim. A literatura ela tem vários objetivos. A literatura ela tem uma ferramenta poderosíssima através dessa arte, fazer uma crítica, uma mudança, uma transformação. Então, só que tem um detalhe, nem sempre é personagens fictícios, nem sempre é personagens inventados. E hoje nós vamos falar de um caso que esse personagem é real, existiu, pessoal. A Anne Frank, ela é um personagem real. Então, quando eu vou ler o livro da Anne Frank, esse aqui está embaladinho, não é o meu livro, o meu mesmo, porque o meu está emprestado. Eu tive que emprestar o meu para conseguir esse aqui emprestado, que é o Menino do Pijama Listrado. Então é o seguinte, esse aqui está embalado, porque com certeza vai ser de um dos meus alunos. Aquele que fizer a melhor literatura apresentada nesse ano vai ganhar de presente esse livro bem aqui, embaladinho, o Diário de Anne Frank, tá bom? Mas vamos lá. O Diário de Anne Frank é uma história que fala de uma menina. Essa menina está na pré-adolescência e é muito importante, porque o Diário de Anne Frank, gente, ele passa de gêneros textuais como a questão... Deixa eu ver aqui, de relatos históricos, de testemunhos, de depoimentos de uma menina, e ele se torna uma história ainda mais surpreendente, porque também é um romance. E aí vai contar detalhes da visão de alguém que ficou presa, escondida, confinada durante 2 anos com a sua família e mais algumas pessoas, e ela vai contar sobre aquele período, né, de perseguição. Então, Anne Frank foi uma menina real, tá, que existiu. E essa garota, ela esteve ali presa, escondida em um sótão com a sua família e mais algumas pessoas. Ela esteve num período ali de 2 anos, onde ela foi privada de tudo que ela tinha antes, de toda a liberdade, né? E vocês imaginam o quanto isso é difícil, porque nós, em quarentena,
nós estamos aqui reclamando do isolamento que nós temos que fazer para o bem de todos, né? Então imagina alguém que teve que fazer um isolamento para sobreviver, né? Para não ser encontrada, para não ser morta durante esse período de perseguição da Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas estavam ali destruindo, né, o povo judeu. Então ela era judia, uma menina judia, e por isso ela era perseguida, né? Seguinte, essa história vai detalhar muita coisa. Ela vai se apaixonar, ela vai contar algumas coisas, vai falar de dias onde teve muitas explosões, bombardeios. É um livro apaixonante, um dos meus livros preferidos é o Diário de Anne Frank. Eu espero que vocês estudem história, eu espero que vocês leiam a história, pesquisem sobre ela, tem livro também, tá? E aí eu indico também, alunos, a história do menino do pijama listrado, que é interessantíssima, conta a história do Bruno, que é o protagonista da história, e é interessante demais, porque esse livro ele vai fazer o mesmo contexto da Segunda Guerra Mundial do Diário de Anne Frank. Então eu queria que, para vocês, a minha sugestão de livros, de filmes, é o Diário de Anne Frank e o Menino do Pijama Listrado para hoje. Os outros livros que eu tenho aqui, a gente vai deixar para a aula de literatura brasileira, tá bom? Por enquanto eu queria que vocês entendessem isso, por quê? O Diário de Anne Frank e o Menino do Pijama Listrado vai tratar sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a questão de perseguição, preconceito, isolamento, prisão, campos de concentração, holocausto, e aí todos esses assuntos vão ser colocados em pautas, em detalhes, nas nossas aulas e provas, tá? E aí vocês já podem ir pesquisando. Esse aqui vai ser o livro alternativo para vocês. Por quê? Professor, fala por que hoje na aula sobre Anne Frank só está falando desse livro do Menino do Pijama Listrado. Se vocês olharem aqui onde deveria estar a sinopse do livro, vai estar escrito o seguinte, de acordo com a USA Today: intenso e perturbador, 3 pontinhos, pode se tornar uma introdução tão memorável ao tema como o Diário de Anne Frank foi em sua época. Então esse livro foi comparado ao Diário de Anne Frank. Boa sorte para todos vocês, estudem bastante, se apaixonem. Pessoal, lembra que livros é cultura, é história, é transformação. Então, tenham gosto por leitura, tá bom? Leiam mesmo, porque isso vai mudar a vida de vocês, a história de vocês, a cultura de vocês. Eu tenho certeza que você lendo o Diário de Anne Frank vai ser um dos livros que vai te fazer se apaixonar por leitura, tá bom? E é isso aí que eu quero indicar para vocês. Esse foi um resumo aí da história da Anne Frank, dessa garota que existiu, que foi real, e até hoje, pessoal, ainda tem o museu lá em Amsterdã. Então, assim, se eu fosse vocês, quando for possível viajar novamente, né, façam lá uma visitinha a esse museu, com certeza, né, quem sabe um dia vai ser muito bom. E não esqueçam, literatura é arte, e ela utiliza como obra-prima as palavras. Eu apresento a vocês a literatura, só comecei, essa vai ser a primeira aula introdutória sobre literatura, vocês já sabem o que é, já viram alguns livros, e a gente vai falar muito sobre cada livro em aulas diferentes, agora aulas particulares sobre cada livro em especial, tá bom? Obrigado, tchau, e tudo de bom para vocês, continuem estudando que vai dar tudo certo. E no momento que vocês estão livres aí para assistir a Netflix, pelo amor de Deus, vão assistir filmes baseados em literaturas, vão assistir histórias baseadas em contos reais, ou então em contos que eram fictícios, mas criticavam uma realidade política, uma realidade onde o sistema estava ali tomando conta, onde algumas pessoas totalmente diferentes se tornaram escritores para poder mostrar de uma forma, uma visão diferente sobre temas polêmicos e sobre problemas sociais, ok? Literatura é isso, ganhe o seu tempo assistindo filmes que sejam baseados em literatura, ainda que sejam romances, tá bom? Tem filmes de romance que são ótimos, são baseados em literatura e tem uma história, um enredo, um objetivo incrível, ok? Obrigado, pessoal, tchau, tudo de bom para vocês.